Oliveira dos Brejões é um município brasileiro do estado da Bahia, na microrregião de Boqueira. O município situa-se a 550 metros de altitude e tem 20.715 habitantes, dos quais 6.584 residem na área urbana, numa área total de 3.586 km². As origens da ocupação contemporânea do território que formaria o futuro município de Oliveira dos Brejinhos teria se dado como um arraial criado na década de 1640, denominado de Brejos, que teria sido formado por um conjunto de famílias de colonos portugueses, os quais passaram a ser conhecidos como os brejeiros e que se dedicavam ao cultivo de uma agricultura de subsistências e na existência de dois engenhos que produziam melado e rapadura, duas casas de farinha de mandioca, 10 teares e 2 carros de boi. Ainda no século XVII, o Arraial de Brejos passaria a ser chamado como Arraial do Brejo Grande, ficando conhecido durante a época colonial pela ocorrência no final daquele século, por uma epidemia de varíola conhecida no período como mal ou peste de bexiga preta, doença que durante 2 décadas contagiou a população e matou parte significativa dela, vindo fazer com que o arraial sofresse uma forte decadência até o início do século XIX, quando ocorreu a chegada de novos colonos. A chegada de tais famílias de colonos no século XIX teria contribuído para a ruptura da estagnação nos séculos anteriores, pois elas se dedicaram ao comércio, o que contribuiu para a prosperidade econômica como a circulação da produção agrícola local. Na década de 1860, o capitão José Manuel Teixeira Leite, proprietário de terras como a fazenda Brejinho, requeriu às autoridades municipais de Santo Antônio do Urubu de Cima que a localidade passasse a ser denominada como Brejo Grande de Oliveira, requerimento atendido pelo Conselho de Urubu em 1865. 15 anos depois dessa mudança de nome, o arraial de Brejo Grande de Oliveira foi elevado à categoria de freguesia, vindo a ter o seu nome novamente modificado para Oliveira dos Brejinhos, tendo sido seu território desmembrado da área que entregava Urubu. Foi o Arraial de Brejinho elevado à vila e criado o município de Oliveira dos Brejinhos em 1891. Quais eram os principais pontos turísticos no município existentes em sua infância? Já existiram vários pontos turísticos aqui no município, também na cidade, mas os principais são mais pontos turísticos naturais mesmo, né? Nós tivemos e ainda temos a cachoeira, né, chamada de Queda d'Água, a água quente, que hoje está desativada, por questões até de... a questão da água, né, no município, que tem faltado e tudo mais, e o município crescido também bastante, as cidades povoadas. Boa Esperança, que é uma cachoeira também era muito visitada e ainda está ativa. E praticamente isso. Em Boa Sossego também tínhamos uma cachoeira que recebia visitação também, mas hoje em dia já não está muito visitada e tudo mais, né? Até porque a natureza também vem sofrendo algumas incursões e que tem prejudicado esses pontos turísticos. Basicamente isso. E também os pontos religiosos, né, como a Santa Cruz, as igrejas, tanto aqui na sede como nos povoados. Ok? Quais foram as maiores transformações da cidade? O que mais mudou de antes para hoje? Praticamente como vem acontecendo no mundo inteiro, o município também e a cidade, os povoados vêm passando por várias transformações, né? Principalmente com a chegada da energia elétrica, né, da internet, dos materiais de construção, das casas de materiais de construção. Então tem ocorrido muita mudança, principalmente na questão da pavimentação, né? A gente tem hoje boa parte das ruas da cidade já muito organizadas, pavimentadas e tudo mais, muitas construções, muita gente que, por exemplo, saiu há um tempo do município e hoje está voltando, adquirindo posses, né, construindo casas. Então nós tivemos essas transformações. O comércio também se intensificou bastante,
até a formação também de pessoas para o comércio, para os serviços, a vinda de empresas, né? A gente tem tido assim, uma movimentação nos últimos anos que tem favorecido. Tanto é que nós passamos um período de pandemia, por exemplo, que praticamente o município não sentiu na economia, né, o impacto da pandemia, enquanto que outros municípios do país sofreram bastante com isso. Então eu acredito que, nesse sentido, nós tivemos bastante transformações. Você conhece alguma lenda da cidade? Lenda, fala-se muito, fala-se muito aqui que existia ali naquela praça que hoje é João Nélio de Santana, antes se chamava Getúlio Vargas, onde fica a igreja matriz, que ali aparecia uma espécie de mula sem cabeça, né? Que andava correndo ali pelas madrugadas. Então a gente tem essa fala sobre essa entidade que apareceu ali naquela praça, mas assim, lenda mesmo, né? Muitas pessoas diziam que viam, mas a gente sabe que o medo faz muita coisa, né? Então, falava-se do lobisomem, de uma moça que aparecia ali na cachoeira, né? Uma senhora alta, toda de branco na queda d'água. Muita gente até tinha receio de ir lá por conta dessa possibilidade de se deparar com essa moça de branco lá na cachoeira. Essas são as possibilidades, né, em relação a lendas. Qual é o principal evento da cidade? E se ele mudou, como isso ocorreu ao longo dos anos? Praticamente, eu pelo menos considero que seja a festa de São Pedro, né? No mês de final de junho para início de julho, sempre ocorre aqui na cidade a festa de São Pedro. E também essa festa acompanhou a evolução, né? Antes vinha um trio ali naquela praça que hoje é Geraldo de Santana, a praça da quadra de esportes, ela acontecia ali somente. No início vinham muitas bandas, já vieram muitos artistas famosos aqui na cidade nessa festa. De um tempo para cá diminuiu um pouco essa frequência, né? Nós já tivemos aqui a presença de Elba Ramalho, por exemplo, né? Beto Barbosa, que na época eram ícones da música popular brasileira. Tivemos Flávio José, muitas duplas sertanejas. Então houve uma evolução muito grande, até por conta da evolução também da tecnologia, né? Da internet e tudo mais. E hoje ela praticamente ganhou fama nacional, então a evolução praticamente acompanhou a outra evolução da tecnologia, né, da comunicação e tudo mais. Os sistemas de som, né, evoluíram. Antes utilizavam trios elétricos e hoje ela é utilizada basicamente só nessa levada elétrica quando ela acontece. E o restante já são palcos fixos, né? E é uma festa que se popularizou, principalmente porque é num período também que não é bem o São João, né? Já no final de junho para julho. E algumas cidades da região realizam mais o São João. Então a festa também atraiu muita gente que já vem para o São João e acaba vindo para Oliveira dos Brejinhos para curtir o São Pedro. Então houve uma evolução muito grande. Ela era bem mais simples, mas era um espaço menor também. E aí o fluxo de pessoas foi aumentando no decorrer dos anos. E hoje realmente é uma grande festa. O que você colocaria como um marco histórico para Oliveira dos Brejinhos? Pelo menos no meu entendimento, e eu acho que a maioria dos municípios também concordaria com isso, um deles, né, seria a chegada da energia elétrica nos anos 80. Aqui. A gente tinha um sistema de energia que era com motor, né, motor a diesel mesmo, que a gente tinha horário de ligar as luzes e de apagar as luzes. Então a gente era até às 10 horas. Aí tinha aquele aviso, né? As luzes piscavam para quem estivesse na rua ter tempo de chegar em casa. Eu acho que isso foi uma transformação muito grande, um marco realmente, porque era um sistema que funcionava só à noite, inclusive, então a gente não tinha energia elétrica propriamente, só funcionava se não me engano, das 6 às 10 da noite. Então a chegada da energia elétrica, a hidráulica, né, foi chamada, a gente acabou tendo um impacto, né, na economia, na educação, e eu acredito que foi um dos marcos históricos para o município de Oliveira dos Brejinhos. Isso considerando a parte assim, estrutural, né? E a questão também
das festas, das tradições também, a gente pode considerar como marcos históricos, mas para mim, eu acredito que a chegada da energia elétrica foi um dos principais. A educação e a questão de ensino são as mesmas? Estão melhores? É uma coisa bastante subjetiva, né? A questão da educação. Se de um lado você tem o aprimoramento das instituições, a chegada das faculdades, né? Dos cursos técnicos, etc., você também tem uma diminuição da atuação das famílias na educação dos filhos, né? Então, você tem uma educação escolar que pode até estar melhorando e uma educação social, familiar que está piorando. Então, eu acho que está no mesmo caminho, né? No mesmo ponto, ou piorando até. Mas assim, se você for falar de estrutura, de acesso, né? Aí eu considero que houve melhoria sim. Então a gente não tinha transporte escolar, não recebia material, não tinha uniforme, né? Livros didáticos praticamente não existiam para o nosso uso, né? Como estudantes. Nesse sentido, houve evolução, bastante evolução. Então, aí você tem um acesso, você tem o material, você tem a escola, você tem os professores, apesar das dificuldades, mas ainda aparecem, né? E houve melhoria nas condições. Não são as melhores como a gente espera que seja, mas está caminhando. Eu acredito que pode evoluir para melhor. Agora é preciso que haja uma mudança também na assistência às famílias, porque se você ficar assistindo os estudantes somente dentro das unidades escolares, você pode estar criando um grande problema, porque você vem para aqui, sonha, né? A escola lhe faz sonhar, lhe faz abrir horizontes e depois você volta para o mundo real, né? E eu acho que isso vai nos provocar um problema muito grave lá na frente, porque é preciso que você estruture as escolas, a educação e a sociedade como um todo, inclusive as famílias. E isso não está acontecendo. Então nós vamos ter alguma dificuldade com isso. Mas vamos considerar, vamos crer, né? Que as condições sejam e se tornem melhores, sim.